Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bruna Paixão, estamos aqui em nome da União Espírita de Piracicaba. Hoje, um programa especial, um dia de festa, pois faz 2 anos que o estudo online do Livro dos Espíritos entrou no ar, né? Então, estamos festejando hoje, por isso, um programa especial e com convidados especiais, os quais eu já vou chamar aqui para cada um já dar o seu oi. Bem-vinda, Carolina. Oi, tudo bem? Estou em movimento, mas estou muito feliz e muito contente de comemorar 2 anos de programa, né? É uma alegria muito grande. Sim, bem-vindo, Boanerges. Você está com o áudio bloqueado. Boanerges, nós não te escutamos. Eu desliguei o microfone. Agora. Então, Bruna, Carol, boa noite, tudo bom para vocês? A Carol está em trânsito aí, aproveitando a tecnologia, tá vendo só como é que os tempos são outros? Estou mostrando Maringá para vocês. É isso aí. Que bom que a gente está aqui comemorando 2 anos que estamos aí nesse trabalho. Carol lá em Maringá e nós aqui em Piracicaba. É isso aí. E eu não podia faltar, e também convidamos amigos especiais convidados para estarem conosco. Sueli Rodrigues, bem-vinda. Olá, boa noite a todos, boa noite, Carolina, Boanerges. Oi. Muito bom, obrigada pelo convite de participar nesse dia especial com vocês. E bem-vindo, César, conosco hoje. Olá, pessoal, boa noite, Bruna, Carol, Boanerges, Sueli. Eu, particularmente, estou honrado de ter sido convidado aqui por vocês aqui e é uma honra estar aqui com vocês aqui. Espero poder contribuir um pouco aqui com a nossa instrução, nossa live aí. Obrigada, César. Obrigada, Sueli. E já vamos começar com uma prece antes da gente dar início ao tema de hoje. Sueli, por gentileza. Muito bem. Vamos então, levando o nosso pensamento ao nosso querido irmão Jesus, agradecendo a Ele todas as oportunidades que nos são dadas para estarmos em contato um pouquinho mais próximo a Ele, com os estudos, com o conhecimento que vamos adquirindo dos seus ensinamentos, dos ensinamentos trazidos a nós pela doutrina espírita, pelos espíritos. E agradecer essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, mesmo às vezes distantes, como a Carol, mas pela tecnologia que nos permite estar unidos e levarmos a mensagem a muitas pessoas que se beneficiarão desse entendimento, desse conhecimento. Agradecemos também a espiritualidade amiga que nos acompanha, que nos orienta e nos envolve nessa sua luz amorosa, nas suas vibrações harmoniosas, que elas possam se estender a todos os nossos companheiros que estarão nos ouvindo em seus lares, onde quer que estejam. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai querido. Que assim seja. Então, vou dar início aqui na fala de hoje. Antes de mais nada, com os agradecimentos que os nossos corações permitem e atingem, porque há 2 anos estávamos vivenciando a intensidade de uma pandemia, a distância, o isolamento, e a União Espírita de Piracicaba, né? Mais especificadamente o senhor Luiz Delábio, a Helena Emel, nos presentearam com essa ideia, essa proposta de estudar o Livro dos Espíritos aqui no formato online. Eu lembro que era um teste, assim como foi o Evangelho no Lar, da terça-feira, e aí a Sueli riu, né, Sueli? A gente ficou com muito receio. Era tudo muito novo, né? Então foi uma novidade, foram
dúvidas, dificuldades, mas cada programa que passava, a gente via que o estudo valia a pena. Como sempre, né, o estudo é algo que nos acrescenta sempre. E o espiritismo decorre desse sempre estar estudando, sempre buscando conhecimento. E por isso a proposta do nosso encontro de hoje, comemorando esses 2 anos de programa, é falarmos de como estudar o espiritismo. A ideia é uma troca, é um bate-papo entre todos aqui, para que cada um fale um pouquinho a forma que usa para estudar, o que usa para estudar, né? Quais livros, quais tecnologias, para que a gente troque. Quem sabe você aí que nos assiste se identifique com alguma coisa, com algum formato e se anime mais, né? Se sinta inspirado para continuar estudando. Antes de mais nada, eu queria lembrar que na comemoração de 1 ano, então é exatamente 1 ano atrás, a Renata Passer esteve conosco e nós falamos sobre as obras básicas, a importância de estudarmos as obras básicas do Espiritismo, como o primeiro estudo. Então, o Livro dos Espíritos, Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, a Gênese, o Céu e o Inferno, como conteúdo básico para a gente estar bem fundamentado dentro da doutrina espírita. E para quem não assistiu, não teve oportunidade, ou para quem já viu e quer rever, o link vai ficar disponível. E a proposta aqui hoje, então, é ir além, tá? Então, você que está aí fala, nossa, mas eu já estudei sempre, com uma ressalva, porque cada vez que a gente lê, mesmo que a gente tenha lido antes, uma questão ou algum outro tema das obras básicas, a gente faz uma outra leitura, é uma leitura mais aprofundada, o entendimento é maior, a gente sabe disso, mas para além das obras básicas, né, o que temos? Então, nós vamos conversar sobre isso também, para que a gente aprofunde cada vez mais o nosso estudo. E eu queria começar passando a palavra para o Boanerges, ele contribuir aí com a gente, falar um pouquinho. Hoje vai ser espontâneo, a gente não combinou roteiro, viu, pessoal de casa? Boanerges, você precisa ativar o seu som. Eu tentei aqui ativar e não consegui. É a segunda vez hoje. A gente estudar a doutrina espírita, assim, é um desafio interessante, né? Como você mesmo falou, cada vez que a gente lê algo e a mesma coisa, a gente sempre extrai mais conteúdo. Eu ainda, antes de me tornar espírita, ainda quando estava na escola e me preparando para a vida profissional, eu adquiri um hábito que eu não sei de onde veio esse hábito, porque ninguém me ensinou, eu acabei desenvolvendo esse hábito, de ler um texto e depois eu saía pensando naquele texto, naqueles conceitos, para memorizar aqueles conceitos técnicos referente à minha profissão. E eu fui aprofundando isso ao longo da minha vida profissional. Quando conheci o Espiritismo, eu continuei com esse hábito, essa forma de fazer as coisas. Então eu leio um texto, uma parte dele, ou leio ele inteiro, e depois eu deixo aquilo ali, volto mais tarde, leio de novo, e aí aquilo que eu não consegui entender, eu repito e repito até que eu entendo. Depois eu deixo aquilo ali e vou ficando pensando em coisas, comparando e comparando. Na doutrina espírita, eu acabei adquirindo um outro hábito, além desse que eu inseri no meu estudo da doutrina espírita. Eu, além de fazer esse procedimento, no caso, por exemplo, do Livro dos Espíritos, ler uma questão específica àquela questão, pensar na relação dela com as questões anteriores, e aí eu dou uma olhada para a história da humanidade. Sempre dou uma olhada para a história da humanidade, porque eu construí em mim uma ideia de que a doutrina espírita ela não fala do momento, mas ela fala da nossa história evolutiva no planeta. Então, para a gente, na minha visão, para que eu possa entender de forma mais clara todo esse conceito dentro do meu limite de compreensão, eu me sinto com a necessidade de olhar para a história da humanidade
a história distante e a história, aliás, a história antiga e a história moderna, para que eu possa fazer alguns enlaces, algumas conexões, e aí entender esse conteúdo, como é que ele vem contribuindo com a gente, para que a gente tenha chegado até agora, esse momento que a gente vive de compreensão da doutrina espírita, né? Acabei também adquirindo o hábito de comparar as coisas lá na Revista Espírita, e lá procurar o assunto, lá o que é que Kardec também está tratando lá naquele assunto, sobre aquele assunto. Às vezes tem coisas interessantíssimas também na Revista Espírita, mas às vezes quando precisa aprofundar um pouco mais das coisas que Kardec não tratou, e mesmo por não ser um momento, e por isso que anos depois, aproximadamente 100 anos depois, começa a surgir no Brasil uma série de publicações, aliás, um pouco antes de 100 anos, 88 anos por aí, começa a surgir uma série de informações no Brasil interessante através do Chico, e aí, às vezes, vai consultar lá também essas questões, as questões que, como André Luiz trouxe para nós informações preciosas da vida no mundo espiritual, e os textos, as interpretações de Emmanuel, no que diz respeito aos ensinamentos de Jesus e toda a vida moral. Emmanuel faz um aprofundamento muito grande de todos os ensinamentos cristãos de Jesus. Ele tem uma série que foi publicada alguns poucos anos atrás, de um espírita, um grande estudioso aqui de São Paulo, aliás, da cidade de Osasco, fez um trabalho de compilar os diversos textos que Emmanuel desenvolveu, e ele foi comparando aquilo que era referente a cada tema do Evangelho, e publicou livros que se deu o nome Evangelho segundo Emmanuel, mas não porque Emmanuel tenha escrito um Evangelho, mas o pensamento de Emmanuel, interpretando o Evangelho de Jesus, trazendo para nós o pensamento dele, nos ajudando a entender os ensinamentos de Jesus e aprofundando isso. Então, basicamente, eu faço desse jeito, né? E fico pensando nas coisas. Às vezes eu estou no trabalho lá e aí dá uma folguinha, e aí vem aquela questão, né, que às vezes até está me pegando pela questão do meu dia a dia, das minhas fragilidades morais, e aí eu pego aquela questão e fico pensando nela para sair dos meus conflitos. Então, basicamente, assim que faço, e é onde me apoio para fazer e aprofundar meu estudo da doutrina espírita, como disse, no limite do meu entendimento, né, naquilo que eu sou capaz de entender e avançar nela. Você sabe, Bruno, o que é interessante? É que eu, que sou super da tecnologia, né? Tenho mestrado em tecnologia, eu gosto do livro, sabe? O Bonerges, ele estuda só no digital. Então, eu queria até saber, né? O César, a Sueli, a Bruna, eu sei que é do marca-texto que nem eu, ó. A gente tem que ter um marca-texto, né? E grifa, e post-it, e anota aqui, ó. Eu tenho. Mas e você, Sueli? Eu sou do livro, Carol. Não, mas eu uso bastante a tecnologia, né? Principalmente agora, nessa fase de pós-pandemia, que muita coisa cresceu na internet, muitas pessoas fizeram, né, as palestras, as lives. O Saulo, né, que foi o que compilou esses textos do Emmanuel lá, que o Bonerges falou, ele tem começou a fazer um programa, Evangelho por Emmanuel, né, diariamente, e eu acompanho. A primeira coisa que eu faço de manhã é acompanhar a live dele, né, porque ele traz esses... que sempre foi muito difícil para mim entender Emmanuel, né? Eu lia os livros, né, Pão Nosso, Vinha de Luz, aqueles todos lá, e eu ficava lá matutando, e eu não conseguia aprender, né? Porque Emmanuel é um danado, ele caça coisa que você fala, gente, mas como que ele tirou isso?
desse versículo, desse texto que está lá no Evangelho, né? Então, quando a gente foi fazer, como a Bruna falou, o Evangelho no Lar, que é baseado no livro Pão Nosso, gente, eu fiquei com muito medo. Eu falei, como é que eu vou falar qualquer coisa? Eu não entendo nada do Emmanuel, né? Não sou capaz. Mas, lógico, né? Eu fui buscar ajuda, como eu falei, na tecnologia, nos livros, né? Buscando. E, surpreendentemente, né? Eu acho que a maturidade ajuda um pouco nisso, né? Eu comecei a conseguir extrair os ensinamentos dele de lá. E quando eu vou fazer, vou me basear pelo Evangelho, faço como o Bonerges falou, eu leio o texto que eu vou, né? Umas 2 semanas antes, eu leio, e deixo ele lá na minha cabeça. E vou ver, sabe? Vai indo os dias e eu vou pensando nele, vou matutando, até que eu chego assim, porque você tem muita coisa que você pode tirar. Daí eu falo assim, não, mas eu acho que esse lado aqui é o por onde eu vou, né? Então, chego nisso. Mas eu sou do livro. Eu tenho livro, olha, eu vou mostrar, não sei se vocês vão ver, o livro dos Espíritos. Ele está todo caído aos pedaços aqui, ó, tá vendo? É todo marcado, rabiscado. Todos os livros de estudo meu são assim. Busco uma palavra que eu não entendo, eu risco, vou lá e eu escrevo ali o que significa. Os livros todos de estudo são assim. E não só. Mas você sabe, Sueli, eu acho muito interessante isso que você falou, que você tem medo. Medo, você teve medo de buscar, porque o Emmanuel era isso, era aquilo. E eu já falei aqui, quem acompanha nossos programas, já falei sobre neuroplasticidade e reforço, porque quando a gente vai estudar espiritismo, né? Então, vou falar assim, em causa própria, né? Estudei em escola católica a vida inteira. Então, quando eu fui estudar espiritismo, eram coisas diferentes do que eu vi a vida toda. Então, para eu encaixar o A com B, né, ali, é claro que tem coisas que faz muito mais sentido, conexões e tal, mas tem coisas que, nossa, que difícil que é isso. Eu vou dar um exemplo, tá? No trabalho mediúnico que eu desenvolvia, a gente estava estudando o livro do No Invisível, do Leon Denis. Leon Denis, E, rapaz, eu li ali o texto, né? A Bruna grifava, onde a Bruna grifava, eu grifava também. Eu não entendi nada, mas eu tô aqui, né? E aí, foi fazendo muito sentido. E hoje eu consigo enxergar o propósito daquela época, consigo enxergar o espiritismo com evolução, né? Com propósito daquela época na França, né? Os detalhes de tudo que acontecia. Então, eu consigo até enxergar como que aconteceu as coisas, né? Então, a minha palavra aqui, se além de estimular a leitura, obviamente, é encarar, mesmo que for difícil no começo, porque é assim mesmo, né? O Espiritismo ele traz uma proposta muito de fé raciocinada. O que é isso, né? Eu poder ler, eu poder pensar se é isso, ler de novo, mas será, né? E fazer suas críticas e pesquisar. Então, essa proposta é uma proposta muito inovadora para os tempos, né? A gente está aqui na nossa educação da evolução, do modelo da Revolução Industrial. Então, quer dizer, para a nossa educação é algo muito diferente. Mas, por exemplo, eu quero passar a palavra agora para uma pessoa que eu admiro muito, óbvio, todos aqui que estão aqui eu admiro, né? Mas é que eu fico curiosa, como é que será que alguém da computação estuda, sabe? Fico pensando. Aí eu sei até que vai falar assim, não, mas eu não só leio, eu gosto de assistir filme, eu gosto de assistir séries, E aí eu quero entender um pouquinho esse mundo mágico do César Esturion. E aí, César? Ai, ai, o que eu vou falar, né? Assim, eu ao contrário, eu até tenho livros, mas assim, para mim, livro não dá.
Então, eu sou extremamente tecnológico. Ih, a Carol caiu. E aí, assim, eu até comprei equipamentos para que eu pudesse ficar nesse meio tecnológico, né? A gente faz suaves prestações e consegue as coisas. Então, assim, todas as minhas obras básicas está tudo online, tudo bonitinho, e assim, o que eu vejo que o pessoal faz de rabiscar ou marcar os textos, eu faço do mesmo jeito, só que com artifício online da marcação, né? Então, eu conecto na minha conta Google lá e, né? Pode falar propaganda, né? Mas tudo bem. Ah, Google, Google nem é mais propaganda, né? Google ajuda nós a pagar as coisas. Brincadeiras à parte. Então, assim, tudo para mim E assim, eu uso bastante o meio online, vamos falar assim. Então, eu acompanho live. De vez em quando eu jogo, estou com uma dúvida, quero entender algumas coisas, ou quero pesquisar alguma coisa, eu vou lá no YouTube e jogo, né? Sigo algumas pessoas que eu particularmente gosto bastante, né? E aí acompanho isso. Não necessariamente, né? Os programas eu assisto tudo no online, nem sempre dá tempo, mas eu gosto, às vezes, por exemplo, de pegar de manhã cedo, que é a época, o momento que eu estou mais focado ali no trabalho, e deixo escutando a pessoa falar, né? E aí eu vou captando algumas coisas. Ou salvo na minha lista para depois voltar, né? E aí vou anotando os pontos chaves para me auxiliar no aprendizado. E assim, como a Carol falou, eu gosto muito. Bom, não vou falar assim da parte filosófica da coisa, mas eu gosto de olhar para filmes e pensar onde eu coloco o espiritismo nessa história, né? E aí, assim, você começa a ver algumas coisas, né? Como nerd convicto que eu sou, em Star Wars, por exemplo, você coloca. Não foi um filme criado, por exemplo, por espíritas. Tem muito outros conceitos de outras religiões ali. Mas você consegue colocar coisas que o espiritismo te explica dentro de Star Wars. Né? Alguns conceitos da vida em outros planetas, né? Muitas moradas na casa do meu pai, e outras coisas assim, né? Que tem lá dentro, né? A força, né? Que você pode falar que é o fluido cósmico universal, os Jedi, que na verdade são os médiuns, porque eles falam que tem que estudar desde criancinha para aprender, né? Os Padawan os novinhos que estão ainda engatinhando na mediunidade, né? Então assim vai, né? Aí você pega, por exemplo, o primeiro filme do Doutor Estranho, por exemplo, onde a anciã vai lá e dá no peito dele e começa a aparecer o corpo astral, né? Ou todas as camadas do perispírito. Pô, aquilo ali é coisa. E assim, né? E ela deixa bem claro, a doença não começou no seu corpo físico, começou lá no seu corpo. Lá ela fala outra coisa, né? Mas a gente sabe também que alguns, né, pessoal que estuda a ciência do espiritismo fala que a doença começa, na maioria das vezes, no perispírito e depois passa para o corpo físico, né? Falando na maioria das vezes, porque pode acontecer situações ao contrário, né? Eu gosto muito de falar que espiritismo não é uma ciência exata, como o pessoal fala. Por mais que seja ciência, não é exata. Ela tem várias possibilidades. Mas na minha parte é bem isso, né? Então aí tem. Eu gosto dessas coisas assim, meio da tecnologia aí, meio fora aí. E você, César, Bruna? então, eu falo, César, não é fora, não. Eu acho que cada um tem a sua maneira de aprender, tem o seu mundo que vive, né? Muito relacionado à profissão, enfim, e tá tudo certo. O único detalhe que eu queria chamar a atenção para o pessoal que está nos assistindo é tomar cuidado, porque nesse mundo que a gente tem acesso à informação de onde a gente quiser, né? Eu jogo no Google, como você falou, eu jogo no YouTube, a informação vem, a gente tem que filtrar. Por isso que a importância de termos uma base, um estudo, falar, isso aqui me serviu,
isso faz sentido dentro da lógica da doutrina espírita, isso aqui eu já acho que não. Então, vamos estudar um pouco mais, vamos entender o que outra pessoa fala. E aí eu queria compartilhar como eu estudo. São dois tipos, na verdade, de formas de estudo. Um mais voltado, vamos colocar, para a questão moral mesmo. Então, tem o Evangelho no Lar que eu faço. Então, aquele trecho que a gente leu aquela semana, todo dia eu abro ele e dou uma lida e vejo como que eu posso aplicar. Então, essa é mais uma questão interna, de transformação e tudo mais, de evolução que a gente busca. Então, tem esse tipo de estudo, porque cada leitura que eu faço, como eu falei, então, nossa, isso aqui faz sentido agora nessa situação que eu vivi, eu posso aprender isso, eu posso extrair aquilo. E tem um estudo mais da doutrina mesmo, das questões mais técnicas, sejam elas científicas, filosóficas, religiosas. Então, assim, do estudo da gente pegar e se aprofundar, usando outros livros, né, como os do André Luiz, os livros do Emmanuel, que o Boanerges e a Sueli já comentaram. E eu tenho, dentro disso, quando eu estou... Aí é um ponto que eu diria que é peculiar, mas quando eu estou vendo uma questão nova, algo assim diferente, ou aprofundando, eu vou lá conversar com meu marido. Ele não vai ouvir isso aqui, então eu vou falar. Ele é uma pessoa bem cética, e eu gosto desse contraponto. Então eu gosto de ter a opinião de uma forma mais racional até, que é o ponto de vista, a forma como ele se coloca, para daí eu também construir o meu raciocínio em cima da situação. Eu gosto de ouvir aquele que vai se opor à ideia. É mais ou menos isso. Até para eu poder me aprofundar no estudo. Então, são essas coisinhas, mas a Carol já falou, né? O meu é o livro, ele está rasgado, ele está rabiscado, viu, Carol? Como você já conhece, né? Todo pintado. E é isso. Você sabe que o Bonerges vai falar, né? Depois E eu aí? queria depois eu queria ouvir da Sueli falar um pouquinho sobre o Clube do Livro, né? Que tem. E a gente já conversou, Sueli, sobre vários livros que você leu, né? E eu queria que você trouxesse um pouquinho depois de alguns livros que marcaram você, tá? Isso eu acho bem, bem legal. Diga, Bonerges. Eu uso vários métodos, vários recursos tecnológicos e também o tradicional. Eu uso o computador, que eu estou aqui agora, através dele, aqui na nossa reunião, e está cheio de conteúdo nele, né? E os mesmos conteúdos eu tenho no tablet, né? Tá tudo aqui, as obras básicas estão inteirinho no tablet, está inteirinho no computador, está inteirinho no celular. Quer dizer, né? E fora disso, eu tenho um monte de livros impressos também, né? E às vezes, quando eu estou estudando alguma coisa mais profunda, em que eu necessito fazer pesquisas sobre a história da humanidade, naquele instante que eu estou estudando alguma coisa do livro dos Espíritos, qualquer outro do livro das obras básicas, e aí que eu tenho que consultar o Google, como o César falou, e a Bruna também falou, né? Tem que consultar o Google. Não tem como você não consultar a história, você não pesquisar no Google, você tem que pegar um livro e lá já está tudo. Então, você vai lá e pesquisa e vem aquelas histórias. Aí, às vezes eu pego assim, está o computador, está o tablet, está a Bíblia, né? E algumas obras do André Luiz abertas. E às vezes eu tenho que abrir o dicionário também, né? Porque... Não, mas lendo Emmanuel, você está lendo Emmanuel, e aí pronto, aí aquela, né? Que palavra que é essa, né? Aí você tem que ir lá pesquisar a palavra para você poder entender o texto, senão você passa em branco pelo texto, o texto não fica bem compreendido. Então, são vários recursos que, felizmente, hoje, nos dias de hoje, a tecnologia oferece para nós, e alguns recursos financeiros, que nos permite isso, né? Você ter uma conexão de internet, você ter um computador, um tablet, e um celular, e alguns livros onde você consulta de forma simultânea várias coisas, para que mesmo a codificação, na profundidade que ela e quanto que Kardec trabalhou nesses anos todos, nesses aproximadamente 15 anos
que ele levou para estudar o Espiritismo e fazer e publicar os livros, né? E publicar a Revista Espírita. Em 15 anos, e a gente passa a vida inteira estudando o que ele fez em 15 anos, meu Deus do céu, né? Além de ter o que ele fez em 15 anos, que você passa a vida inteira estudando, você tem toda uma série de obras que veio depois, através do Chico, de Valdo, né? E outros médios fantásticos que a doutrina teve e que tem, né? E agora ainda tem, para acabar de completar, tem alguns estudiosos que também estão escrevendo. Tá certo? Então é muita coisa para a gente estudar. Então você precisa usar esses vários recursos, né? Tem uma coisa muito interessante, por exemplo, os livros do Humberto de Campos falam muito da época de Jesus. Então, às vezes, você precisa, por exemplo, se você for estudar Maria de Magdala, não dá para você ler só a lida do Evangelho. Você tem que aprofundar nos outros livros. Você tem que ir lá no Humberto de Campos, e também você tem que ir também em algumas obras do Divaldo para poder pegar esse conteúdo que eles se completam. Não é mesmo? Você não consegue aprofundar e pegar muitos detalhes da história dessa mulher fantástica na vida. Assim, um exemplo de capacidade de transformação que você fala, meu Deus, né? Que transformação que essa mulher realizou. Alguns pensadores espíritas mais estudiosos chegam a ponto de dizer que a conversão de Maria de Magdala é mais importante que a conversão de Paulo, pois Paulo tinha todo um ensinamento já que ele havia adquirido de Gamaliel a respeito do judaísmo, e Maria de Magdala não tinha nada disso. No entanto, ela se transforma de um jeito que a gente só sabe dessa transformação dela nas obras de espírito. Então você tem que pegar ela em consideração. Se você não for em consideração, você não sabe da história linda dessa mulher. Você não vai saber disso. E é uma história empolgante, que quando você lê, você fica emocionado a ponto de os olhos ficarem lagrimejados, né? Então, assim, esse recurso maravilhoso que a gente tem de poder fazer essas coisas todas, né? Consultar livro, internet, computador, carregar essas coisas com você. Tinha uma época que eu viajava muito, ficava a semana inteira fora e não dava para levar vários livros na mala. Então, aí eu fui me adaptando ao tablet, né? E ao tablet, me adaptando a esse estudo do tablet para que pudesse fazer esse estudo. No começo foi muito difícil, sabe, você adaptar, porque imagina se você está com um livro aqui, você está lendo, aí chega aqui, você precisa voltar lá 15 páginas lá atrás. É muito fácil para você no livro voltar 15 páginas atrás. Não precisa voltar no tablet. Você precisa se habituar àquilo ali para você saber como voltar lá naquele tablet, naquela posição. Você tem que aprender isso, né? Então, isso é necessário que você desenvolva uma forma de trabalhar com esse tablet para você voltar 15 páginas atrás para encontrar aquele texto que está lá e que você precisa relembrar, reler, para você fazer a conexão com o que está lá na frente. E aí você formar o teu aprendizado no assunto. Então, já no livro, não. No livro, às vezes, você rascunha, no tablet você tem que pegar e fazer uma notinha, digitar, fazer uma notinha e tal. Mas os recursos do livro, o livro está aí. Quando começou a surgir essas tecnologias, todo mundo falou, o livro vai acabar. Que nada! Está todo mundo comprando livro mais ainda. Né? Livro é outro estudo você com o livro na mão. Né? Eu sinto que quando eu estou com o livro na mão, é diferente de quando eu estou com o tablet na mão. É outra coisa, completamente diferente. Eu vou aproveitar antes da Sueli falar, para quem ficou curioso, tem um pouquinho dessa conversão de Maria de Magdala no livro Boa Nova, psicografia do Chico, o espírito Humberto de Campos. Salvo engano, é o capítulo 20, é um dos capítulos mais finais do livro. Então fica aí a dica de leitura já.
Você pediu para falar do Clube do Livro, né? Bom, eu sou fascinada por Clube de Livro, né? Eu sempre curti, eu tinha, na minha juventude, o Bonerges, não sei se pegou essa fase, tinha o Círculo do Livro, você lembra? Você chegou? Eu já era daquela época, e antes até, a minha irmã me ensinou a ler muito novinha, e aí isso virou um vício, né? Danado. Bom, o Clube do Livro Espírita, da USE, né, de Piracicaba, ele oferece 2 modalidades de leitura, romances e estudo. Você pode usar os 2, né, ser sócio dos 2, ou escolher um ou outro. Eu, na época que eu fiquei sócia de romance, porque a minha mãe gostava muito de ler os livros espíritas, então eu fiquei por causa dela, né? E eu busco, quando eu preciso de livro de estudo, eu compro, né? Então fica tudo certo. E agora a minha mãe faleceu, mas a minha irmã mais velha, ela gosta, então eu não consegui sair do romance, mas eu gosto muito de romance, né? Independente, a gente extrai muitos ensinamentos também das histórias que os espíritos nos trazem, né? Recentemente veio uma trilogia no Clube do Livro. Nós estamos, acho que foi uns 2 meses de idade, deve ter sido maio, junho e julho, não me lembro direito, uma trilogia que fala sobre suicidas, né? E muitos ensinamentos muito bonitos, histórias muito bonitas, sabe? Que são exemplos de, além do que acontece com a pessoa que se suicida, de amor, de perdão, sabe? Depois de arrependimento, histórias lindíssimas. Então, eu tiro muitos ensinamentos desses livros, com certeza, né? Além disso, como eu sempre fui muito sócia, né, de livro, eu tenho comigo praticamente toda, se eu faltar, uns 3 no máximo, dos livros do Richard Simonetti, que eu já falei aqui, né? A gente estudando a Lei de Destruição, eu usei muito das ideias dele lá do livro, a Constituição Divina, e eu gosto muito dele, porque ele nos traz a doutrina espírita, tanto da parte filosófica, né, do Livro dos Espíritos, como do Evangelho, de uma forma simples de você entender, com muitas histórias. Ele é muito divertido, muito engraçado, então é uma leitura gostosa para quem está iniciando o estudo, o aprendizado, né? Não que quem já avançou não possa ler, né? Sim, lógico que pode, mas às vezes a pessoa acha que é muito simples. De fato mas é muito bom, e ele traz o ensinamento de uma forma boa para a pessoa entender. Eu sou muito fã das obras do Richard Simonetti, eu uso bastante também ele, né, nos estudos que a gente faz. E então eu recomendo sempre o livro, a leitura, tanto, né, de livros de estudo, André Luiz, Leon Denis. Eu estudei alguns livros, é outro que a gente tem que estudar com o dicionário do lado, ou, né, no caso, o Google, né, porque muitas palavras também que ele usa, que você tem que saber anotar o significado, porque não faz sentido, né, você não consegue entender o que ele está falando. Eu gosto muito de Leon Denis, sabe, muito mesmo, sou muito fã dele, assim. E Ivone do Amaral Pereira, não podia deixar de falar dela, né? Outra pessoa fantástica que trouxe a sua história, né? Através dos livros maravilhosos, muitos ensinamentos ali também. E a gente tem, né? A bibliografia, vamos falar assim, é assim que a gente fala, espírita, é muito vasta. Tem de todas as formas para quem quiser estudar, logicamente, como vocês já falaram, o primeiro passo são as obras básicas, né? Para a gente ter um entendimento e a base para saber aquilo que realmente é mesmo da doutrina espírita e aquilo que, né, não é tanto dentro da doutrina espírita. Então, é muito importante. Aliás, o primeiro livro espírita que eu li, Bonerges, foi o Livro dos Espíritos.
Um amigo, eu não era espírita, também sou de católica, né? Mas eu tinha me afastado da religião por conta da época que eu fui fazer faculdade, ouvindo outras filosofias, sociologia, aquelas coisas, comecei a questionar, né, os ensinos da católica, me afastei por um bom tempo, e um amigo meu, daí ele um dia me deu, leia esse livro, o Livro dos Espíritos. Eu li ele todinho, gente, fez totalmente sentido para mim. Eu não me tornei espírita naquela época, demorou ainda uns 5 anos para eu começar a ir numa casa espírita e começar o estudo mesmo, mas depois daquilo lá fez totalmente sentido para mim tudo que eu li no Livro dos Espíritos, sabe? Parece assim, né? Para a gente fala que a gente, na época, não entendia, mas hoje eu entendo. Parece que eu já sabia tudo aquilo, né? De fato sabia, mas não sabia que eu sabia ainda. É isso. Você falou de suicida, e a primeira coisa que eu me lembrei foi de Ivone Pereira, né? Porque as obras dela, começando pela Memória de um Suicida, é linda, simplesmente linda. Você lê aquela obra, você fica maravilhado com o conteúdo e com a qualidade da forma como foi escrito. Você mencionou também os livros do Richard. Richard é interessante as obras dele, porque ele usa uma linguagem muito simples. E nessa simplicidade da linguagem que ele usa, ele facilita a leitura e o entendimento do texto. Porque não é uma leitura assim, rebuscada, com palavras muito difíceis, que você precisa consultar o dicionário. É uma linguagem muito simples mesmo. Né? Então, até tem um livro dele que ele fala quem tem medo da morte, né? Quem tem medo de morrer, alguma coisa assim, eu não lembro exatamente o texto. É quem tem medo da morte mesmo. É quem tem medo da morte. Né? É uma linguagem, é um livro interessantíssimo, você rir lendo o livro dele. E tem também o que chama Quem Tem Medo dos Espíritos, que fala sobre o livro dos espíritos também. Isso. Também tem Quem Tem Medo dos Espíritos. É muito gostoso ali, os livros dele para você ler, realmente. E não importa o nível de conhecimento que você tenha, ler os livros deles é sempre muito agradável. Fazer 2 ou 1? Como é que vai fazer agora, Bruna? Não, eu queria só lembrar mais alguns nomes para o pessoal que está em casa se inspirar. Eu tenho um livro facinho. Diga. Acabei, sei lá, faz uns 2 anos também, um pouco mais que eu tô com ele no meu Evangelho do Lar, que é esse aqui, ó. Da coleção de Emmanuel. A coleção do Emmanuel. Coleção do Emmanuel. Muito bom. Daí a gente tem aqui um que a Bruna me instigou, né? Tudo é a Bruna que me instiga, graças a Deus. Ó. Que bom que é pro bem. O Porquê da Vida. Porquê da Vida. Leon Nós Denis. fizemos um estudo filosófico. Sim. Isso, né? Eu queria dar essa margem para você falar, Bruna, e depois tá bom. Essa margem para você falar nesse livro. Depois tem um outro aqui. O problema do ser e do destino e da dor. Depois da morte. E aí vai. Leon Denis tem muitos livros com essa proposta filosófica da gente estudar por meio de perguntas e da gente construir argumentações por meio de uma lógica. Tá? Então, para quem gosta desse tipo de leitura, esse O Porquê da Vida é um livro curto, mas muito profundo, muito interessante para quem quer começar a se perguntar e obter respostas por meio dessas perguntas e fazer novas perguntas, que a filosofia é sempre assim. A gente responde, mas sempre tem uma outra pergunta para a gente olhar, né? E aí eu queria aproveitar e falar também do Parnaso Além Túmulo, a psicografia do Chico. Primeiro. Então, para quem... A primeira, exatamente. Para quem gosta... Que Chico psicografou. Para quem gosta de poesia, é fenomenal. Não temos nem o que falar, assim, nem muitos elogios, porque o livro por si só ele já fala, né? Por ele. Temos pela psicografia de Divaldo, a Joana de Ângeles, que daí tem uma série psicológica, que para quem gosta desses estudos mais relacionados à psique humana, então é muito interessante, né? Diga, Bonerges.
Você falou de Parnaso de Olentun e eu lembrei de uma coisa, né? Esse livro foi o livro que salvou o Chico de um escândalo de proporções imensas que 2 repórteres estavam tentando, um fotógrafo e um repórter tentaram aprontar para cima dele, fingindo serem norte-americanos, um repórter, fotógrafo e um piloto de avião, fingindo serem norte-americanos, falando de forma com sotaque carregado, né, para tentar convencer o Chico, né, e Emmanuel não alerta o Chico disso aí, deixa o Chico, mas o livro sai quando o Chico vai entregar os livros, que ele vai fazer a dedicatória, é uma mensagem do Emmanuel com o nome verdadeiro de cada um deles. Graças a essa mensagem que Emmanuel coloca nos livros, que o Chico não se livra, e a doutrina espírita, logicamente, por extensão, se livra de um escândalo de proporções que a gente não pode imaginar o tamanho, porque havia ali uma dose de um sentimento estranho, né? Estava, mas graças a Deus deu tudo certo. Então, Bruno, você estava falando da Joana de Ângeles. Isso, e do estudo psicológico, então, para quem gosta desse estudo da psique, e também por Divaldo, tem algumas psicografias de Anália Franco, né? Tem outras também do Divaldo, mas eu queria também fazer uma indicação, na verdade 2, para quem gosta mais da questão científica, tá? Então, temos Alexander Aksakov, né? Então, o livro técnico, mas, né, para quem está nos ouvindo e gosta, e enfim, é da área, não é da área da questão do magnetismo, da questão do animismo, enfim, tem um livro muito grande dele que tem essas questões. E era isso, Carol, você queria falar de mais algum livro aí? Aproveitando, né, que a gente está com esse curso aí de metodologias inovadoras, né? Então não tem como não falar de Eurípides Barçanufo, falando na educação espírita, tá? Então esse livro aqui é um livro que foi sempre esqueço o nome dela. Como é que é mesmo? A Dora Encontre? Eu tô com a coisa dela aqui, mas não consegui ler o nome. Dora Encontre. Eu acho que não é Dora Encontre, produziu esse livro, inclusive, né? Não é a neta dele? Não. A Dora Encontre? Não, é a Dora Encontre mesmo que produziu ou é a neta dele? Alzira. Não. Alzira. Não, esse livro aqui é de Alessandro César Bigueto. Ah, tá. E quando a Dora Encontre foi no União, sei lá quanto tempo faz isso, para mim foi ontem, e estava falando da pós-graduação espírita e tal, ela deixou vários livros para a gente poder degustar, pegar e tal, né? E eu me identifiquei muito com esse do Eurípides Barçanufo, né? E ele, com certeza, deve ter tido alguma participação de familiares, porque o projeto gráfico foi da Dora Encontre, a capa da Lili Lungarese. Por quê? Porque é um livro que conta a história. É um livro que fala passo a passo, coisas que a gente nem imagina. Por exemplo, que ele... Eu tenho muito conhecimento de metodologias diferentes, né, da tradicional, principalmente em abordagens de construtivismo, conectivismo, etc. E quando a gente olha assim para a história, você tem autores, né, da época do Barçanufo, ou até antes, que você fala, não é possível, o cara estudou esses autores. E não. Então, tem coisas nesse livro que a OCDE, que faz a bússola de 2030 na educação, está dizendo que é tendência, mas Barçanufo já fazia, colocava na prática isso há muito tempo atrás. Então, é um livro que quem gosta de educação e lê, você fala, eu não acredito que ele faz isso, né? Então, é um livro muito acaba sendo divertido.
nesse sentido de descobrir a educação espírita e de entender o quanto ela é para frente, né? O quanto ela é inovadora. Sabe, se a gente for falar dos livros espíritas, a gente não vai terminar hoje. Porque, olha, você tem os cinco obras básicas, né? As 5 obras básicas. Depois você tem o Princípio de Espírito, que é o Espiritismo. Aí você tem obras póstumas, que não foi escrita por Kardec, mas era todo um conteúdo que Kardec tinha guardado e que depois foi publicado. Aí você tem a Revista Espírita, que começa em 68 e vai até 69. Todo mês Kardec publicava uma revista. Ela era mensal. Depois, para um pouquinho, aí vem a obra de Leon Denis, que também é muito rica. Aí passa mais um pouquinho e vem toda a obra do Chico. Em seguida, vem Ivone Pereira. E vem uma chuva de novos autores. O Chico mais de 400. O Edivaldo passou dos 300 faz tempo. Quer dizer, e fora os outros montes de livros. Aí você pega Eurípides. Meu Deus, é uma riqueza, uma profundidade de conteúdo e de proposta do mundo espiritual para nós, que não tem desculpa. O que nos conforta, né, Boanerges, Sueli, César, Carol, você que nos assiste, é que se não der tempo para ler nessa encarnação, a gente vai ter tempo para ler depois também, né? E lá também. Estudo não vai faltar, e é a proposta da doutrina espírita. E com essa minha fala, eu já vou encaminhando para a minha despedida aqui desse encontro, vou passar para cada um de vocês. Então, assim, já começo a agradecer primeiramente a União Espírita de Piracicaba por essa proposta de estudo nesse formato online. Hoje temos na casa diversos formatos para estudarmos. Então, para todos os públicos, tem gente que se adaptou muito bem ao virtual, tem gente que não. Nós temos, né, todas essas propostas, e o que importa é a gente descobrir, né? Acho que a Carol pode nos ajudar com uma fala nesse sentido depois, a forma como a gente gosta de estudar, né? Porque não é porque deu certo para mim que tem que dar para você. Você vê aqui, nós temos pessoas completamente diferentes no formato de estudo, a forma como estuda, e tá tudo certo. Eu sempre gosto muito dessa frase: o que importa é a gente estar sempre em movimento, sempre na busca pelo conhecimento. E fica então como eu falei, uma inspiração para vocês de nomes de livros, de formas de estudo, e já me despeço, passo a palavra para o César, para ele também já se despedir aí do pessoal. Eu agradeço o convite, foi bem esclarecedor e bem legal participar. Agradeço a União por ter proporcionado isso, e vou falar uma coisa que eu sempre quis dizer, mas nunca tive oportunidade. Você que está assistindo o vídeo, assine o nosso canal, dê o like, compartilhe o vídeo, acesse as nossas redes sociais e acompanhe as nossas atividades. E não esqueça de ativar o sininho para receber as nossas notificações. Sempre quis dizer isso. Obrigado, gente, pelo convite. Parabéns! Eu também já vou encerrando, né? Só completando o que a Bruna me provocou ali, é o design universal de aprendizagem, né? O que é isso? Cada um tem um jeito e uma forma de aprender. Pode ser por vídeo, por texto, por exemplo, né? O César ele falou de podcast, né? A Sueli, ela não deu tempo de falar aqui, mas quem sabe na sua despedida, Sueli, a Sueli gosta muito de série, né? E série que tem a ver com espiritismo, né? Então, cada um tem o seu espaço. Nós temos esse estudo do Livro dos Espíritos, por quê? Justamente porque a gente às vezes não é só ler, às vezes você precisa comentar, discutir, sabe? Ter ideias de pontos de vista diferentes para depois você organizar e construir o seu ponto de vista. E isso é que é o mais importante quando a gente constrói um conhecimento e não quando a gente multiplica ele,
né? Então, é importante que a gente consiga ter essas diferentes bases e busque o jeito mais confortável. O importante é estar em movimento e um movimento espírita. Muito obrigado. Até semana que vem. Você falou das séries, né, Carol? Mas é muito bom, porque a gente consegue, como o César falou dos filmes, né? A gente consegue enxergar os ensinamentos espíritas dentro de algumas séries que eu tenho assistido, né? Mas importante a gente ter conhecimento já da base, da doutrina, para a gente não se confundir, porque as séries, né, assim como os filmes, eles vêm muito camuflados, né? Em muitas coisas da imaginação de quem escreve. Isso. Então, a gente precisa ter a base para entender, de fato, aquilo que está lá no fundo, né? Porque senão a gente vai achar que daquela forma que está passando é o que é, né? E não, nem sempre. Então, é muito importante, mas é muito bom mesmo a gente ver dessa forma nas séries, nos filmes que a gente enxergar, né? Isso daí. E eu também agradeço imensamente o convite, né? Da participação, não só, né, dos livros dos espíritos, mas das outras coisas online que vão acontecendo, que foram muitas inovadoras e trouxe para a gente, assim, para mim também, uma renovação, né, do conhecimento, da forma de aprender. Então, eu agradeço muito o convite, muito a união, e adorei estar aqui hoje também. Muito obrigada. Pois é. 4 minutos, Bonerges. A União tem várias propostas, né? Tem as propostas presenciais, tem propostas online, agora está sendo lançado semana que vem o estudo online de o Evangelho segundo o Espiritismo, uma proposta interessante, e a gente, em pouco tempo, né, Bruna, devemos lançar outra modalidade de estudo, que pode ser híbrido, então, a União sempre nesse trabalho de se esforçando para ir renovando-se e, ao mesmo tempo, oferecendo propostas diferentes à medida que as tecnologias vão surgindo, as oportunidades e as necessidades das pessoas se apresentam diante da instituição, e a instituição vai procurando ser criativa para tendo um suporte técnico, que o César é um desses representantes desse suporte técnico, que oferece para nós toda essa possibilidade, né? E de ter as pessoas que se dispõem a fazer esse estudo online para beneficiar a si mesmo também, aqueles que se apresentam para assistir e participar. Assim também como o nosso estudo, que já se completa 2 anos, e nós muito agradecidos por essa oportunidade, que a nossa instituição, estando antenada com a proposta divina do Espiritismo que Jesus nos enviou, oferece para nós, através do nosso Mestre, Senhor, toda essa oportunidade de estarmos aqui reunidos com esse pensamento voltado para essa proposta divina de transformação de cada um de nós, procurando encontrar em cada um aquilo que a gente consegue perceber, descobrir com a nossa inteligência e com o aprimoramento dos nossos sentimentos os valores do ensinamento de Jesus, que ele nos deixou lá atrás. Nosso irmão mais velho, o governador planetário, que em um dado momento se dispôs a sair do seu reino de luz e de amor, descer ao planeta e passar por todas as tribulações de um homem para mostrar para nós Deus. Esse Deus maravilhoso, Pai, que é todo amor, todo justiça, todo misericórdia, perfeição absoluta. Assim, Pai querido, nós encerramos o nosso estudo de hoje profundamente agradecidos por tudo que Tu tem nos oferecido de propostas de vida
e por todos os recursos de aprendizado que tu coloca em nossas mãos diariamente, tanto no que diz respeito ao conhecimento intelectual, quanto às oportunidades de desenvolver valores na relação com os nossos irmãos, que hoje nós sabemos dizer com naturalidade, sem parar para pensar, sem raciocinar, que todos os outros seres são nossos irmãos, com naturalidade, sem nenhum esforço adicional. E por isso, Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por todo esse conjunto de coisas, que não dá para especificar uma só e considerar que uma é mais importante que a outra, mas tudo. Obrigado pela vida, Senhor, e por tudo que ela contém. Que assim seja.